O artigo que eu escolhi foi Estatística Multivariada, a aplicação da análise fatorial na engenharia de produção. Aí ele começa falando resumo, uma introdução, e aqui ele cita o Escoffier e o Pages, que em 1992. Eles falam que os métodos de análise multivariadas, eles são crescentes, né? Eles estavam crescendo para uma facilitação de uso, então para uma facilidade nos dados, na análise dos dados estatísticos. Então, eles são usados em vários locais. Aí ele cita aqui também o Johnson e o Wincher, não sei se é assim que fala. Mas aí ele fala que a sua finalidade vai ser a aplicação para essa facilitação da análise dos dados. Então, ele explica ali no caso, você tem os dados, e aí você quer fazer uma análise desses dados. Então, você coloca ele ali, né, estatisticamente falando, vamos colocar assim. Aí, dentro da área da experimentação, você vai usar a estatística, você vai tirar os dados que você quer, vai reduzir esses dados e você vai ter uma média geral. Então, aqui ele fala que, ó, elas são multivariadas e podem ser usadas amplamente nas indústrias, governos, e se usou muito o governo, a gente faz o censo, tudo, as coisas. Tem vários dados e eles utilizam o método de dados, tabela, gráfico, né? E aí, principalmente na educação, geologia, ciências sociais, enfim. Eles falam que existe o Johnson e o Inscher, que você pode classificar, você pode agrupar, você pode separar. E aí a gente tem alguns dados que eles vão ser dependentes e outros dados que eles vão ser independentes. Aí no caso ele mostra alguns exemplos e aqui ele cita outra pessoa, que é o Mingoti. Aí eu não sei se fala assim. Mas consiste no método de aplicações em situações onde várias variáveis são medidas simultaneamente. Então você tem várias formas de variações e elas vão ser colocadas tudo no mesmo lugar, onde a gente vai analisar elas para ter um resultado final. Aí ele dá aqui um exemplo, né? É uma observação multivariada de dimensão P. Então aqui ele coloca a dimensão como P ou P variada e um vetor. Então x vai ser igual x1, x2, x tananã, tananã, nananã. E aí você pode fazer a análise dessas variáveis, porque existe mais de um número de variáveis. Então nós temos que analisar qual vai ser o resultado final, qual a conclusão que eu consigo chegar de acordo com aquela quantidade de variáveis que eu tenho. Aí ele explica aqui, ele também dá um exemplo já na página 3, no início da página 3, como que ficaria a formação da variável. Aí mais abaixo ele já fala sobre um vetor aleatório. E aí ele também fala aqui que o valor esperado de uma matriz, que a matriz ele também chama de vetor. Então, você tem dados, vamos supor, aleatórios, como se estivessem jogados, você vai pegar esses dados, vai colocar eles, organizar eles num local de uma forma organizada, aí sim a gente consegue trabalhar em cima daqueles dados. Então, a gente trabalha em cima daqueles dados, existem fórmulas, nós vamos usar as fórmulas para poder analisar e chegar no resultado. Então, a quantidade de variável x no final teve um resultado, vamos supor, y. E esse resultado y, ele é a resposta de todas aquelas variáveis que nós estamos analisando. Mas aí, como eu tinha falado, você pode fazer a análise das variáveis em separado ou conjunto ou individualmente, né? Separado. Você pode fazer a análise de cada variável ou você pode fazer a análise de um conjunto de variáveis. Aí ele fala outras coisas e fala o tipo de técnicas multivariadas. A gente tem a análise fatorial, a regressão múltipla, a análise discriminativa múltipla, a análise multivariada de variância e covariância, análise conjunta, correlação canônica, análise de agrupamento e escalonamento multidimensional. A gente viu algumas no nosso último conteúdo, foi a análise de regressão. Então, eles explicam aqui mais ou menos o que a gente viu durante o semestre, mas em forma de texto. Aí, quem quiser ler, está na página 4. Então, ele acaba explicando nas outras partes ali do texto esses tópicos separados, e aí a gente chega à conclusão que a análise, ela é importante porque a gente chega a um resultado mais certo. Então, os profissionais que fazem essas análises, eles têm a interpretação
mais fácil, mais rápida e mais certa dos dados que nós estamos, que foi entregue para a gente, por um exemplo.